Oi, oi, mais uma aula de isomeria, nossa aula número 2 sobre o tema. Na aula passada, nós vimos os tipos de isomeria possíveis. Então, nós temos isomerias planas e espaciais, tá? A isomeria plana, nós vimos na aula passada, nós temos 5 tipos diferentes e elas podem ser caracterizadas através das suas fórmulas estruturais planas. É isomeria de posição, isomeria de função, isomeria de cadeia, tautomeria e a metameria. Hoje nós vamos entrar na isomeria espacial. Ela é um pouquinho mais complicada, mas ainda acho que dá pra gente levar bem tranquilo, tá? A gente vai ver a diferença, a gente vai perceber que são isômeros quando a gente observar a forma estrutural espacial desses compostos. Nós temos dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a ótica, tá? Nessa aula nós vamos ver a isomeria geométrica, ou isomeria cis-trans, ou isomeria Z e E. São isomerias que podem acontecer em compostos de cadeia aberta desde que eu tenha pelo menos uma ligação dupla e 4 ligantes diferentes, ou em grupos, em ciclos, com grupos ligantes diferentes em pelo menos 2 átomos de carbono. Como que eu vou perceber isso? Aqui a gente tem a representação de duas moléculas de 1,2 de cloroeteno ou etileno, tá? Etileno seria o nome usual. Então, eu tenho dois átomos de carbono unidos por ligação dupla. Nesses átomos de carbono, eu tenho ligados a ele um hidrogênio e um cloro para cada átomo de carbono, certo? Vocês podem observar que eles têm os mesmos ligantes, têm a mesma função, que são haletos orgânicos, e o que a gente tem de diferente? Quando a gente traça um plano imaginário em cima dessa ligação dupla, que é uma ligação fixa, né? O que acontece? Eu vejo que todos os meus átomos de cloro estão para cima e os de hidrogênio para baixo nesse primeiro composto. E aqui não. Aqui eu tenho eles intercalados, hidrogênio e cloro para cima e hidrogênio e cloro para baixo. Eu não conseguiria ver isso se eu tivesse só na estrutural plana. Então, eu preciso ver essa molécula em terceira dimensão, ver essa profundidade, tá? Então, passando um plano imaginário sobre a ligação dupla, eu consigo ver que esses compostos são diferentes. Mas o nome deles é igual, professora. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Aí entra a nomenclatura da isomeria geométrica. Quando os dois átomos estão para o mesmo lado, os átomos que são iguais, estão para o mesmo lado, a gente fala que essa denominação é cis. Então, ele é cis-1,2-cloroetileno ou cis-1,2-dicloroeteno, tá? Quando eles estão em posições inversas do plano imaginário, eles estão na transversal um do outro, a gente chama ele de trans. Então, é trans 1,2-dicloroeteno, tá? Então, cis estão para o mesmo lado e trans estão de lados diferentes, tá? Lembrando que eu estou fazendo essa comparação porque eu tenho os mesmos grupos de átomos em carbonos diferentes, tá? É o que a gente chama de molécula simétrica. E isso faz muita diferença, professora? Faz. Aqui, ó, tem um exemplo da molécula cis-1,2 de cloreteno. Ela é uma molécula polar que tem uma temperatura de ebulição de 60,3 graus Celsius. Já na sua configuração trans, ela passa a ser uma molécula apolar. A força de atração aqui entre o cloro e os átomos os elétrons, elas se anulam porque estão em vetores opostos. E isso faz com que a sua temperatura de ebulição seja mais baixa. Então, eu tenho a mesma nomenclatura, a mesma função orgânica, a mesma posição dos ligantes, mas eles estão diferentes na sua posição espacial, tá? Então, cis quando eu tenho os grupos do mesmo lado e trans quando eu tenho de lados opostos. Aqui mais um exemplo, 2-penteno. Então, traçando aqui ó, o plano imaginário, separando os átomos de carbono da ligação dupla, tá? O que eu vou ter? Eu tenho
um carbono, grupos diferentes, mas entre eles eu tenho um grupo igual, o átomo de hidrogênio. Se os dois grupos iguais estão para o mesmo lado, eu chamo ele de cis. Se estão em lados opostos, ele vai ser trans. Isso vai se aplicar sempre para compostos que têm pelo menos uma ligação dupla entre átomos de carbono e também para ciclos. Aqui um exemplo do ciclo 1,2 de cloro, ciclopropano. Eu tenho um ciclo contendo 3 átomos de carbono e 2 átomos de cloro ligados a esses carbonos. Como que eles podem ser cis-trans? Lembra que a gente viu lá no início da aula dos hidrocarbonetos, os ciclos eles são, de modo geral, planos, né? Então, quando a gente tem um ciclo bem pequeno, de 3, 4 ou 5 átomos de carbono, eles estão sempre no plano, eles são planares, tá? Então, quando eles vão ser cis se os dois ligantes iguais estiverem para baixo, e trans se um estiver para cima e o outro para baixo do plano. Geralmente a gente costuma ver a representação desta maneira. A cunha cheia representa que ele está para cima do plano e a cunha tracejada ele está para baixo. Então, se aqui eu tenho um cloro para cima e outro para baixo, eles estão na configuração trans. E se eu tenho as duas cunhas tracejadas ou as duas cunhas cheias, eles estão para o mesmo lado, ou para trás ou para frente. Então, eles são cis, certo? Aqui um outro exemplo. 2 bromo, 1 cloro, propeno. Tenho que passar o meu plano imaginário sobre essa ligação dupla. Ué, professora, mas eu não estou tendo nenhum grupo igual para falar se ele é cis ou se ele é trans. Quando a gente tem 4 ligantes diferentes envolvendo essa ligação dupla, eles não podem ser identificados por cis e trans. Como é que eu vou falar que os grupos iguais estão do mesmo lado? Eu não tenho grupos iguais nos carbonos. Então, a gente vai usar uma nomenclatura diferente, que ela é bem parecida com cis e trans, o sentido dela, que é a nomenclatura E e Z, tá? O isômero Z vai ser aquele que apresenta os dois ligantes de cada carbono presente na ligação dupla com os maiores números atômicos. Costuma falar Z disjunto, tá? Então, os que tiverem maior número atômico estão juntos para o mesmo lado. Seria o equivalente ao cis. E o outro isômero é o E parado, tá? Eles estão separados, o isômero E. Então, a gente tem que analisar pela questão do número atômico. Então, aqui, por exemplo, ó, quem está ligado a esse átomo de carbono aqui? O hidrogênio, que tem número atômico 1, e o cloro, que tem número atômico 17. Qual dos dois é maior? O cloro. Então, eu vou observar, em relação ao cloro, no outro átomo de carbono, se o ligante com maior número atômico está do mesmo lado ou não. Então, ligado diretamente nesse átomo de carbono, eu tenho um outro carbono, que tem número atômico 6. E depois um átomo de bromo, que tem número atômico 35. Então, passando meu plano imaginário aqui sobre a ligação dupla, os dois ligantes de maior número atômico estão para o mesmo lado, então estão juntos. Ele vai ser um Z, 2 bromo, 1 cloro, propeno. E quando eles estão em lados opostos na transversal, eles são E, 2 bromo, 1 cloro, propeno. Então, cis e trans eu vou utilizar para compostos cíclicos ou compostos que contêm pelo menos uma ligação dupla, quando eu tenho um ligante igual em cada átomo de carbono. Se os dois estão para o mesmo lado é cis, e se estão de lados opostos são trans. Para E e Z, são quando eu tenho os 4 ligantes diferentes, e aí eu vou precisar saber quem tem o maior número atômico. É Z quem estiver para o mesmo lado e E quem estiver de lados opostos, tá? Então, essa é a isomeria geométrica, a gente vê a isomeria óptica na próxima aula.